amiga, como vai você? Espero que esteja tudo bem com a graça de Deus. E hoje, como eu tinha dito no vídeo anterior, nós temos um programa bastante especial para nós, comunidade Fanuel, e especial para todos aqueles que são os inscritos e amigos. Nós agradecemos imensamente nesse dia a oportunidade de poder conversar com o nosso pai fundador da comunidade, porque nada como buscar as coisas sobre a nossa vida, a nossa identidade e a nossa missão como na fonte. Sandro, desde já muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas não somente têm curiosidade, mas elas têm o desejo também de ouvir falar um pouco deste dom, nem sempre somente pelos membros, mas pelo pai fundador. Bem, eu quero agradecer de podermos fazer esse bate-papo e rapidamente falar de algumas coisas importantes, né? Esse programa tem sido um instrumento da comunidade para falar do seu carisma, da sua missão. Então estamos aqui para tentar contribuir de alguma maneira. Sim, e como vai contribuir? Eu quero fazer algumas perguntas porque não só curiosidades, mas há coisas que muitos têm a vontade de saber, às vezes não sabem como perguntar, né? nem consegue formular a ideia da pergunta, né? Mas eu quero fazer essa primeira pergunta para você. Como que se deu este encontro seu na sua trajetória cristã com a Sagrada Face do Senhor? Como foi isso? Bom, um primeiro episódio que foi muito importante para mim e que me marcou para sempre foi um fato ocorrido no ano de 1991. Eu estava desde ali meados de 88 para 89 envolvido já com o grupo de oração, e aí em 91 eu fui convidado para fazer parte de uma equipe de intercessão durante um encontro. Enquanto nós estávamos na adoração, na capelinha de adoração, o Santíssimo Sacramento estava exposto e havia a iluminação natural da capela, né? E havia um foco de luz no ostensório, então projetava uma sombra do ostensório na parede. Tudo aí normal. Num dado momento de oração, nós tivemos uma palavra de Deus do Salmo que diz: mostrai-no, Senhor, serena a vossa face, e seremos salvos. E neste momento, a sombra do ostensório começou a transformar-se e a sombra foi modificando e deixou de ser uma sombra do ostensório e passou a ser o rosto de Cristo na parede, atrás do ostensório. E foi uma coisa assim muito, muito forte, porque então de repente foram chamar a coordenação do encontro e algumas pessoas da coordenação subiram ali naquela capela para ver o que estava acontecendo, e nós que estávamos ali rezando, eu era uma das pessoas, ficamos assim extasiados diante do que nós víamos e começamos a adorar intensamente o Senhor. E isso durou um período, talvez uma meia hora, e nós ficamos ali naquele estado contemplativo, de adoração, e aquilo se impregnou profundamente no meu coração, e da mesma maneira suave como começou, aquela sombra foi esvaecendo e voltou simplesmente a ser a sombra do ostensório. E todos ficamos assim muito impressionados, e eu guardo isso assim com grande prazer e grande relíquia, porque eu vi, o que eu estou dizendo eu vi, não me contaram, não foi uma imaginação, todos nós vimos que estávamos ali. E a partir dali eu conservei este salmo assim com muito carinho, né? E passei a cultivar uma devoção pessoal
pelo Santo Rosto de Jesus. Aí comecei a querer conhecer um pouco mais sobre essa espiritualidade. Claro, chegamos no Santo Sudário, né, nas imagens do Santo Sudário, e que infelizmente até o dia de hoje eu não pude vê-lo como ele está lá em Turim, mas vimos, né, os retratos e essas coisas todas. E, enfim, é uma coisa muito impressionante que marca a minha história. Na verdade, é um evento que acabou impactando e nunca vai esquecer, né? Impossível esquecer. Quando a gente tem essa experiência, né, com a face de Cristo, é impressionante. Dificilmente você consegue tirar, né, esquecer esse rosto tão lindo do nosso Senhor. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu também quero te perguntar. Houve, Sandro, algum fato, ou um fato específico, ou fatos que vieram a influenciar, né, você a ponto de que isso pudesse, essa experiência com a Sagrada Face pudesse desembocar numa comunidade cujo nome é Fanuel, o Rosto de Deus, que tem por carisma veio fazer ver a face de Cristo? Houve esse fato? Você pode dizer isso para nós? Então, no ano de 91 eu tive essa experiência, mas eu não tinha a mínima noção ou intenção de iniciar nenhuma obra, muito menos uma comunidade. Mas no ano de 95 que nasceu no meu coração a compreensão de que o Senhor queria que eu iniciasse uma comunidade. Não sabia como se faria isso. Mas então, de 91 a 95, eu tive apenas esse cultivo pessoal. Então, quando chegamos no ano ali de 95 e começamos a rezar, mais especificamente já o ano 96, né? Porque foi no final de 95 a compreensão de que deveria iniciar a comunidade. Aí eu e mais 3 pessoas começamos a rezar mais especificamente sobre isso. E num dado momento dessas reuniões, que eu não sei dizer agora quando exatamente isso aconteceu, e nem os detalhes que envolvem esse momento, mas nós acabamos chegando naquela palavra do livro do Gênesis que conta o fato de que Jacó lutou com um anjo e deu àquele lugar onde ele lutou com um anjo o nome de Fanuel. E nós fomos ver então que Fanuel significava face de Deus. E nós, ali, aquilo caiu no meu coração, de encontro com toda essa experiência minha pessoal com o Sagrado Rosto de Jesus. Então eu cultivei aquilo. E a comunidade começou, ela veio a nascimento, vamos dizer assim, no ano 97, com uma obra, o Centro de Evangelização, e aquilo estava claro para mim de que nós deveríamos dar o nome de Fanuel. Mas aí o que acontece? Né? Nós não compreendíamos claramente que tínhamos uma missão particular e menos ainda que tínhamos um carisma particular. E eu queria compreender, eu apenas estava obedecendo à voz de Deus e a gente estava andando. E aí eu querendo compreender um dia que eu também não sei dizer quando e nem como, esta frase foi cunhada assim e gravada em mim. Ver e fazer ver a face de Cristo. E eu compreendi que esta frase traduzia, né, sintetizava o carisma da comunidade. Um carisma contemplativo e missionário, que vê o rosto de Jesus e que torna o rosto de Jesus visto. E isso sempre com essas duas grandes forças, da contemplação e da missão. Por quê? Vê na oração, né? E vê no irmão, não é? Vê na oração o Cristo glorioso, vê no irmão o Cristo desfigurado, ou vê na oração o Cristo transfigurado e vê no irmão, no alvo do Evangelho, o Cristo desfigurado. E trabalhando com a missão, né? A contemplação faz isso, a missão de pregar o Evangelho, de levar a pessoa à experiência com Deus, faz ver para a própria pessoa e para os que conhecem aquela pessoa, através da mudança de vida dela, que aquele
Cristo que estava desfigurado passa a estar transfigurado naquela pessoa. Então, isso foi muito importante. E aí, um belo dia, a gente trabalhando na nossa missão, né? Um irmão chega para mim, assim, extasiado, porque ele estava lendo o catecismo e encontra no catecismo, no parágrafo 515, parágrafo que eu nunca tinha lido, aqueles anos o catecismo tinha começado a ser publicado. O parágrafo 515 que fala exatamente isso, que os primeiros cristãos puderam ver e fazer ver o mistério de Cristo, desde os paninhos do seu nascimento até o sudário da sua ressurreição. Nossa, nós ficamos assim. Essa frase te ocorreu de maneira espontânea. E depois é que você foi descobrir que parte dela existia então no catecismo. Exatamente. Então, quem lê hoje poderia imaginar, eles tiraram a frase do catecismo. Nós não tiramos a frase do catecismo, nós encontramos ela depois. E aí foi para nós um grande selo de que realmente Deus tinha nos dado um carisma para a igreja. Bom, e nós seguimos o nosso caminho. A partir do ano de 2004, na Diocese de Santo André, que é onde iniciou a comunidade, onde ela está sediada, o bispo, houve troca de bispo, e o novo bispo, Dom Nelson Vestro, que foi um instrumento imenso do Espírito Santo para nos conduzir a um amadurecimento diante da nossa missão. E uma das coisas que ele me questionou logo no começo foi o nome da comunidade. E ele disse, o que esse nome, Fanuel, tem a ver com a missão e tem a ver com o mistério de Cristo. Para que não fique assim, apenas um nome, uma palavra que está na Bíblia, no Antigo Testamento. E aquilo me levou, num período de praticamente 10 anos de aprofundamento, e então nós entendemos o que aquilo dizia e chegamos, né, vamos dizer assim, explicar o nome da comunidade, acrescentando ao nome exatamente essa explicação, porque Fanuel é uma palavra hebraica, né? Às vezes é traduzido até em algum lugar como Peniel, com essa pronúncia do P e do F, né? Mas então nós acrescentamos comunidade Fanuel, rosto de Deus. Porque esse rosto de Deus não é simplesmente o rosto de Deus feito homem em Jesus Cristo, mas é o rosto de Deus que se manifesta na vida comunitária, na fraternidade. Porque o rosto de Deus é a fraternidade, é a comunidade. Deus é uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? 3 pessoas, um só Deus, que forma a comunidade de amor perfeito, que molda todas as comunidades. Então, a comunidade tem essa missão, né, de ser contemplativa, de anunciar, de ser missionária do rosto de Deus. Nossa, que maravilha! E é engraçado porque o nome Fanuel, ele é um nome bastante incomum. Né? Você não ouve comumente esse nome em comunidades. Hoje talvez até escute um ou outro, né? Mas pelo menos na época da fundação praticamente não se ouvia falar. E talvez foi um dos motivos do questionamento do Dom Nelson. O Dom Nelson fez esse questionamento porque ele falou assim, vocês vão encontrando palavras nas escrituras e as pessoas não sabem o que isso significa. Vocês sabem? E nós fomos, né, na pesquisa. Eu, por exemplo, participando de congresso de comunidade, conheci uma comunidade que era uma comunidade terapêutica, né? Não era uma comunidade de consagrados, trabalhava com dependentes químicos. E tinha um nome lá de Fanuel, mas não tinha uma profundidade de espiritualidade nisso, no assunto, no nome. Conheci uma comunidade no Nordeste que se chamava Filhos de Fanuel, porque tinha uma referência àquela passagem do Novo Testamento da profetisa Ana, que era filha de Fanuel e coisa e tal, né? Ouvi falar de grupos de jovens que faziam um encontro chamado Fanuel, mas tudo isso sem esta profundidade profética. E aí nós percebemos isso aqui não torna ninguém mais do que ninguém, não é isso, mas é o específico, E essa especificidade do carisma que está expresso nessas duas
esses dois pilares do carisma, que é contemplativo e missionário. Um vocacionado da comunidade de Fanuel, alguém que é apaixonado, que se apaixona por esse carisma, ele tem que ter no coração esse arder por estar com o Senhor, por ver o Senhor, e depois de transbordar, tornando-o visto. Quer dizer, então, em poucas palavras, Fanuel não é um slogan, é a identidade da comunidade. Exatamente. Fanuel é a identidade, não é um slogan. Maravilha. Sandro, nos programas nós fomos falando a respeito da Sagrada Face e em 2 deles, pelo menos, foi citado de que o Senhor apareceu a algumas pessoas, de maneira especial a 2 freiras, e ali ele revelou promessas para quem estivesse diante da Sagrada Face. Você poderia falar alguma coisa para nós, que somos seus filhos no carisma, sobre essas promessas? Existe toda uma espiritualidade em torno da Sagrada Face, que remonta já a muitos séculos, que envolveu papas. Mais recentemente, na nossa era, houve uma religiosa, a irmã Maria Perina de Michele, que na década de 40, ela teve revelações particulares. E ela trouxe 22 promessas da Sagrada Face, que o Senhor revelou a ela, né? Como o Senhor revelou a Santa Margarida Maria Alacoque as promessas do Sagrado Coração, né? Ou revelou a Santa Faustina Kowalska as promessas da misericórdia. Essas revelações particulares que depois vão ser abraçadas pela Igreja. E a Madre Maria Perina teve essas promessas. Então, assim, há muita riqueza nessas promessas, mas uma delas que eu gostaria de citar é que Nosso Senhor disse o seguinte: assim como num reino a esfinge do rei, do monarca, ela marca, ela timbra as moedas do reino e dizem esta moeda é daquele reino, né? Então traz o rosto do monarca. Ele disse: assim a minha face revelada, né, impressa, ela é como a moeda do reino do céu. E por isso os devotos da Sagrada Face, os contemplativos do Santo Rosto do Senhor, seja ele na forma de uma medalha, seja na forma devocional de uma estampa, e seja na forma mais particular de todas, no Santo Sudário de Turim, né? Ela é como que, como eu vou dizer, papel moeda dos tesouros do reino. E por isso as promessas falam muito da conquista de milagres através da devoção, né? Por exemplo, o Senhor fala assim, de que na ausência da Eucaristia, em tempos difíceis, aqueles que tiverem a Sagrada Face terão uma presença particular do Senhor, como se estivesse diante da Sagrada Eucaristia. É um mistério muito grande isso, porque há momentos difíceis na história da Igreja, né? Às vezes não é generalizado, mas no local ou no outro. Então, assim, carregar o divino rosto de Jesus é carregar as moedas do reino, né? E é por esta razão que nós carregamos como sinal uma medalha que tem o rosto de Jesus, e atrás do rosto há uma cruz, porque o rosto dele está em cima da cruz, porque o mistério, o centro da nossa fé é a cruz. Jesus disse, Paulo disse, pregamos a Cristo crucificado, e no vão, nos 4 vãos que contornam os braços da cruz e o rosto de Cristo, nós temos a sigla VFVFC, que é ver e fazer ver a face de Cristo, não é? Ou videre et face videre facem Christi, que está em latim, que dá a mesma sigla, né? E nós carregamos, então, em ouro e em prata, comunidade de vida, comunidade de aliança,
são as moedas do reino. Não é? Como na antiguidade alguém carregava uma moeda de ouro como um selo real. Ele tinha ali, quem tinha aquela moeda em particular, tinha uma autoridade em particular. Por isso nós carregamos, que é a autoridade do nosso carisma. E aí a nossa medalha tem atrás uma simbologia a respeito de Nossa Senhora da Misericórdia, porque o rosto de Jesus é a melhor expressão da misericórdia de Deus. Então, assim, aí é uma outra página, que é Nossa Senhora da Misericórdia, que a gente vai falar em outra ocasião, não é? Mas isso é para todos entenderem. Por isso nós temos pedido à Santa Igreja, e esperamos ainda, que a Igreja nos confirme de que essa medalha, inclusive, sirva como um escapulário, que traz de um lado o símbolo do Senhor e do outro o símbolo de Nossa Senhora, né? Mas, enfim, é isto. É uma grande riqueza para nós, isto. Inclusive, até nesse tempo de pandemia, você teve essa inspiração, né, diante dessas coisas até da internet, que agora não estava podendo reunir, não podia, né, estar aglomerando, enfim. Você teve essa inspiração de enviar a Sagrada Face para cada pessoa, né, que desejasse, né, pessoas que da nossa obra e pessoas que necessitassem, porque todos necessitam, né? Essa inspiração justamente vem não só como uma devoção, mas uma forma de propagar o carisma também. É uma forma de propagar o carisma, é uma forma de devoção, mas essa inspiração veio particularmente porque em tempos difíceis nós precisamos de recursos extra. E igrejas fechadas, ausência de Santa Missa, presencial. Então, se a promessa disse, nós devemos abraçar a promessa. E nós assumimos ou reassumimos um apostolado com essa devoção. E daí mandamos fazer essas estampas e esparramá-las. Inclusive estão aí, para quem ainda desejar, só fazer contato conosco que nós vamos enviá-las. Né? Sim. Sandro, e para a gente encerrar esse nosso momento tão rico e precioso, a gente sabe que você, como fundador, né, dispensa parte do seu tempo para que nós possamos conversar, possamos estar absorvendo dessas riquezas, né, do seu carisma de fundação. Queria que você pudesse trazer tanto para nós, como seus filhos no carisma, mas para os nossos inscritos, amigos, colaboradores, uma mensagem sobre o rosto do Senhor. Bom, hoje eu estava meditando sobre uma passagem do Evangelho que só acontece no Evangelho de São João, no capítulo 19, que fala a respeito do momento da morte de Jesus na cruz. E o Evangelho de São João diz uma frase que os outros 3 evangelistas não dizem. Tanto São Mateus como São Marcos e São Lucas dizem que, soltando um forte brado, o Senhor expirou e morreu. Então nós visualizamos a cena de Jesus morrendo na cruz, dando um grito, talvez um grito de dor, talvez um grito da agonia da morte. Mas São João diz um detalhe, ele não põe o grande brado. São João diz assim: e inclinando a cabeça, ele rendeu o Espírito. E isso já vinha me acompanhando esses dias, e hoje eu estava meditando, então é providencial para poder dizer isso. Quando nós olhamos para um crucifixo, quaisquer crucifixos que nós vemos nas igrejas, você nota a cabeça do nosso Salvador inclinado, de fato, caída, né? Ele está com o rosto caído para baixo, né? Não caiu o rosto para qualquer lado. E faz uma diferença em relação às outras frases. Gritando, ele morreu. Não. Serenamente, ele voltou o seu rosto para nós e rendeu o Espírito. E ali ele cumpriu a promessa, a palavra do Salmo. Voltai, Senhor, serena a vossa face para nós e seremos salvos. Jesus serenamente inclinou o seu rosto para os homens, para a nossa miséria. No Cristo crucificado, no seu rosto, quando você olhar para o crucifixo de novo,
Olhe para o rosto do crucificado. Ali você está vendo a verdadeira estampa da misericórdia, que é a que ficou no sudário. Ele olhou para nós e rendeu o Espírito. E na hora que a morte de Deus podia ser o juízo do homem, foi a absolvição da humanidade. Então, por isso essa paixão, sabe, pelo rosto de Jesus, porque não é apenas uma devoção, não é apenas a memória de como eram os seus traços físicos, mas é principalmente um mistério. O mistério de que quando Deus poderia nos destruir, Ele nos salvou. Ele voltou o seu rosto sereno para nós e nós fomos salvos. Que o Senhor abençoe a sua vida com essa palavra. Então, seguindo o exemplo do Senhor, vou inclinar a minha cabeça, e você que está a nos assistir, também incline a sua cabeça. E eu vou pedir por gentileza que o Sandro reze por nós, pedindo que o rosto do Senhor se ilumine sobre nós. Senhor, nós reclinamos a nossa fronte diante da sua majestade divina, tão grandioso, tão magnânimo na sua misericórdia. Nós nos reclinamos diante de Ti, Senhor, e esperamos do Seu rosto, desse rosto tão bendito, que lance sobre nós este olhar de misericórdia e que assim sejamos salvos. Senhor Deus, que se cumpra sobre cada um de nós esta palavra. Volte, Senhor, o seu rosto para nós com brandura, com doçura, e nos salve. Salve os que estão agora assistindo a esta mensagem. Talvez alguém agora, Senhor, que está afastado de Ti, ou alguém que Te conhece, Senhor, mas está triste, está doente, abatido, se sente solitário. Ou alguém que agora sente o coração arder por este carisma, que nem conhecia. Ou alguém que já conhecia esse carisma e hesitava de atender o chamado. Ou aos meus irmãos, filhos do carisma, que consagraram suas vidas e que talvez lhes faltava um novo ardor. Voltai, Senhor, serena a vossa face para nós e seremos salvos. Eu bendigo e glorifico o Teu nome. Amém e amém. Amém. Que paz nos traz o rosto do Senhor, não é? Sandra, eu quero agradecer a sua disponibilidade, abrir um espaço, né, no seu tempo para que nós pudéssemos ser edificados com as suas palavras. E essa não é a primeira e única vez, né? Haverá outras vezes em que nós vamos poder voltar a conversar e você vai poder falar aos nossos amigos, aos filhos da comunidade, né? E agradeço muito toda essa riqueza que você trouxe para nós, porque essas riquezas que você compartilhou na sua vida, elas só podem vir do doce coração de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe imensamente você, seu ministério, e que te torne cada vez mais fecundo nessa vocação que o Senhor te chamou, né? E nessa função que Ele chamou para dirigir tantas pessoas. Amém. Obrigado a você por me convidar. Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido muito frutuoso, muito bom, né? Este programa Rosto de Deus, onde nós falamos sobre aspectos do nosso carisma, e esse foi praticamente falando somente sobre o rosto do Senhor, né? E eu tenho certeza que nos edificou. Para você que é o nosso inscrito, colaborador, amigo, simpatizante, o nosso grande abraço, Deus te abençoe. Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem, para que o rosto do Senhor possa se iluminar sobre muitas pessoas, sobre muitos povos, por meio da sua clicada, dos sininhos que você coloca ali para compartilhar, as suas curtidas. Você é um canal de bênção, um instrumento. Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo encontro, se Deus quiser.